Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direito constitucional. O foco aqui, inicialmente, nós vamos trabalhar um curso sobre controle de constitucionalidade. Eu sou a professora Rossane e vou acompanhar vocês nessa jornada a respeito do controle de constitucionalidade. Apenas para reprisar aqui rapidamente, possuo mestrado em Ciências Sociais Aplicadas, especialização em Direito do Estado, Direito Constitucional, tá aí porque do nosso enfoque nesse tema específico, Direito Previdenciário, Administrativo e Tributário. Além disso, especialização em Gestão Pública, Docência no Ensino Superior e Direito Processual Civil. Formação em Direito, evidente, mas também sou formada em Letras Espanhol e História. Espero poder contribuir um pouquinho com vocês, tentar passar um pouco do meu conhecimento e possibilitar que vocês adquiram mais informação, tá? Espero que vocês gostem. Para quem gostar, se inscreve no canal, dá um joinha, dá um like no vídeo e ativa o sininho para receber as notificações sobre as próximas aulas e a continuidade do nosso curso de controle de constitucionalidade. Então vamos lá começar aqui a estudar um pouquinho do controle de constitucionalidade. O que a gente vai começar, pessoal? Aspectos gerais. Quem que lembra lá das primeiras aulas de introdução ao estudo do direito, teoria geral do processo também, né? Quem que lembra um pouquinho disso daí? A gente falava lá da pirâmide do Kelsen, norma hipotética fundamental lá no ápice, Constituição Federal lá na ponta da pirâmide, atos normativos primários e, na sequência, decretos e regulamentos, também chamados de atos normativos secundários, tá ok? Quando eu penso no direito constitucional, no controle de constitucionalidade, eu preciso lembrar alguns pontos, que a Constituição Federal está no ápice, né? Ela está no ápice da nossa pirâmide, seguindo o modelo de Kelsen. Mas vamos lá, me diga aqui uma coisa, vocês. Essa pirâmide, essa Constituição que está ali, ela é imutável? Não tem possibilidade de nenhuma alteração? Não, eu tenho emendas constitucionais, eu tenho tratados de direitos humanos, votados de que forma? Aprovados em 3/5 em 2 turnos, ou seja, da mesma forma do procedimento legislativo da emenda constitucional. Eles se incorporam ao status de norma constitucional e estão junto lá no ápice da pirâmide. Por que eu estou dizendo isso para vocês, galera? Porque para controle de constitucionalidade a gente precisa pensar o seguinte, ora, a Constituição ela pode sofrer alterações, né? É possível, é claro, não estou falando de tratados internacionais de direitos humanos com 3/5, 2 turnos em cada casa e que tem força de emenda constitucional das emendas propriamente. Mas haveria então uma hierarquia dentro da Constituição? Eu poderia falar que há normas que são superiores ou não? Normas dentro da Constituição, normas originárias e derivadas, haveria superioridade? O que eu posso pensar? Não tem superioridade, pessoal. Não há hierarquia dentro das normas constitucionais. Essa questão, ela vem, pessoal, diante do princípio da unidade da Constituição. E isso já foi pacificado. A doutrina majoritária vem dizer o seguinte, olha, não há hierarquia entre as normas constitucionais, elas estão em pé de igualdade, porque todas têm um conteúdo constitucional, tá? Tomar cuidado num aspecto, tá? Se eu tô falando da própria Constituição, a Constituição em si é objeto de controle, ela é analisada a constitucionalidade da própria Constituição? Meio estranho, né? Mas porque ela é o parâmetro para verificação se uma lei é compatível ou não. Só que nada impede o quê? Embora não haja hierarquia, que uma emenda constitucional seja submetida ao controle de constitucionalidade, para ver se ela não ofende o texto da nossa Constituição, tá ok? Daí eu digo para vocês, eu tô falando que não há hierarquia dentro das normas dentro da Constituição, dentro das normas constitucionais. Mas vamos tratar aqui mais um outro aspecto, dentro da pirâmide de Kelsen. Eu tô falando lá da Constituição, já tratei um pouquinho sobre tratados de direitos humanos votados em 3/5, 2 turnos em cada casa, que também estão no mesmo status. Mas daí eu tô falando também, logo na sequência da pirâmide do Kelsen, de atos normativos primários. Eu tô falando de leis ordinárias e leis complementares. Ora, há uma hierarquia
hierarquia, eu posso dizer que há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar? Veja bem, o que a doutrina baseada em posicionamentos do STJ e do STF tem falado é o seguinte, olha, não existe uma hierarquia. Por que não existe? Porque elas possuem campos materiais distintos estabelecidos pela Constituição. Os campos de atuação não são os mesmos. A questão é que a lei ordinária ela tem competência residual, ou seja, tudo aquilo que não é competência de lei complementar é do que? De lei ordinária, tá? Além disso, além dessa questão material, dessa competência residual da lei ordinária, eu tenho o quê? Que há uma diferença formal no quórum de aprovação. O que eu digo ali, em síntese? Lei complementar eu preciso de maioria absoluta, eu preciso de que todos votem, de que todos. Então, se eu tenho um grupo com 20 pessoas, eu preciso que os 20 se manifestem para aprovar uma lei complementar, tá? Eu preciso da maioria absoluta, então eu não posso ter 10 votos, eu preciso ter 11, maioria absoluta dos 20. Mas se uma lei ordinária? Lei ordinária precisa de maioria relativa. Quer dizer o quê? Eu tenho um grupo de 20 pessoas, mas naquele ato estão presentes 14. Então eu preciso do voto de quantas? 8, tá? Porque eu preciso da maioria relativa, a maioria dos presentes. Então o quórum de aprovação ele é mais simplificado, ele é mais acessível, tá? Essa é uma diferença bem interessante. Outro aspecto aqui que vale para nós mencionarmos dentro da pirâmide do Kelsen, que vai ser importante para a gente tratar controle de constitucionalidade. Lei complementar pode tratar de matéria de lei ordinária? O que vocês acham? Vamos lá. Lei complementar, acabei de falar para vocês que ela, de acordo com o artigo 69 da Constituição, ela segue um processo mais rígido, ou seja, rígido por quê? Para aprovação. Porque é maioria absoluta, tá? Tomar cuidado com isso para não confundir com rigidez e supremacia lá da Constituição, tá bom? Muito cuidado e cautela com isso, tá? Aqui a lei complementar com maioria absoluta, ela vem me dizer assim que o processo de aprovação dela é um pouco mais difícil. Então vamos lá. Se eu tenho uma lei complementar cujo conteúdo dela é de lei ordinária, pode, ou seja, uma lei ordinária que foi votada como lei complementar, pode, não tem problema. Por quê? Eu tô falando do menos que se acopla ao que é mais. Isso pode, tá? Agora, eu posso pegar e fazer o contrário? Eu posso pegar uma lei ordinária e ter um conteúdo complementar nela. Olha aqui o meu tamanhinho. Tem como eu pôr isso aqui dentro? Não dá, né? Ó, aqui, ó, não cabe. Então, a questão é o seguinte. Lei ordinária não pode tratar de conteúdo de lei complementar. Se ela assim o fizer, ela vai ser o quê? Inconstitucional. Inconstitucional de que forma? Inconstitucionalidade formal, com relação ao processo legislativo que tratou dela, porque eu tenho um conteúdo que exige lei complementar, mas que foi aprovado por lei ordinária. Mas o inverso pode, tá ok? Com relação à lei complementar, aquela que trata de um conteúdo de lei ordinária, ou seja, o conteúdo é para lei ordinária, mas foi votada como lei complementar. Eu quero saber o seguinte, uma revogação, uma modificação, exigiria que fosse uma lei complementar? Já que em que pese lei ordinária, ela foi votada como complementar? Não, pessoal, tomar cuidado com isso, porque o processo legislativo, a forma definida pela Constituição Federal, ela vem dizer que é o quê? É lei ordinária, então ela pode ser alterada por outra lei ordinária, tá ok? Tá, eu tenho a pirâmide bonitinha lá, Constituição, eu tenho os tratados internacionais de direitos humanos com 3/5, 2 turnos em cada casa, eu tenho as leis e é esse o modelo que existe no nosso país, tá? É isso que existe. Eu tô falando pra vocês que a Constituição ela tá no topo, logo abaixo da norma hipotética fundamental, que está pairando no ar sobre tudo. Lembram disso lá de Introdução ao Estudo do Direito. A Constituição, ela tem o quê, então, pessoal? Tem supremacia, tá? Eu preciso, para pensar em controle de constitucionalidade, pensar em supremacia.
Mas o que eu tô pensando, galera? Supremacia em dois aspectos. A supremacia material e a supremacia o quê? A supremacia formal, rígida. Quando eu tô falando em supremacia material, pessoal, eu tô falando o seguinte, que toda a Constituição ela tem conteúdos, tem elementos próprios que a caracterizam, e por conta disso que eu digo que ela é constitucional, tá? Quando eu tô falando materialmente, quando eu reconheço uma supremacia material numa Constituição, e todas possuem supremacia material, por quê? Tratam de direitos e garantias fundamentais, né? Elas tratam da organização do Estado, da organização dos poderes, da estrutura do Estado. Por isso que eu tô falando de uma Constituição com o que? Supremacia material. Todas possuem. Agora vem outro aspecto. A supremacia formal, tá? Supremacia no aspecto de rigidez. Quer dizer o quê? Que apenas uma Constituição rígida, pessoal, escrita, com um processo mais dificultoso, é que eu vou poder pensar exatamente num controle de constitucionalidade, tá ok? Eu preciso, pessoal, de que haja um processo mais dificultoso para alteração dela, que tenha uma rigidez. Imagina se dá para alterar a qualquer momento. Como é que eu vou falar numa supremacia formal? Se eu posso alterar a Constituição de qualquer forma, então não dá para eu falar de controle de constitucionalidade. Sem ter supremacia material, supremacia formal, ou seja, sem rigidez, não tem controle de constitucionalidade. O professor Marcelo Novellino, ele diz o seguinte, pessoal, só tem supremacia formal constituições que são rígidas, pessoal, cujo processo de alteração é mais dificultoso, é mais difícil. E ele diz mais ainda que o controle de constitucionalidade exige que se tenha uma Constituição rígida. Eu preciso de uma Constituição com processo dificultoso de alteração para que haja possibilidade de existir controle de constitucionalidade. Tá ok? Então, vamos lá. Eu quero saber o seguinte. Qual que é o parâmetro para que haja controle de constitucionalidade? Beleza. O parâmetro é o seguinte, é uma norma formalmente constitucional. É uma norma que seja formalmente constitucional. O que eu tô querendo dizer? Hein? O que eu tô falando para vocês que é uma norma formalmente constitucional? Ou seja, que ela faz parte da Constituição, que ela seguiu aquele rito, aquele trâmite, tá? Aquela formalidade, pessoal. Por que eu tô dizendo isso? Pacto de São José da Costa Rica, ele tem conteúdo constitucional, mas ele não é formalmente constitucional, tá? Ele é tido pelo STF, por exemplo, como uma norma supralegal. Ele tá acima das leis, tá? Porque ele tem conteúdo constitucional, mas ele tá logo abaixo da Constituição, ou seja, acima da lei, mas abaixo da Constituição. Para quem tiver curiosidade de ler mais a respeito, procura um pouquinho o livro do professor Marcelo Novellino, que ele vai falar um pouquinho sobre isso, tá ok? Então, vamos lá. O parâmetro meu são normas formalmente constitucionais. Se eu tô pensando em norma formalmente constitucional, o que eu tô pensando? Óbvio, da própria Constituição Federal. É evidente. Só que a Constituição ela se divide em 3 partes. Ela tem o preâmbulo, parte permanente e ato das disposições constitucionais transitórias. Professora, as 3 partes podem sofrer controle de constitucionalidade? Hein? O que vocês acham? Vamos lá. O preâmbulo, pessoal, ele é uma baliza, um instrumento norteador, tá? Ele serve de inspiração, muitas vezes. Então, o preâmbulo, pessoal, ele não tem capacidade de servir para controle de constitucionalidade. Dentro da Constituição, que vai servir para controle de constitucionalidade é a parte permanente, tá? E também o ato das disposições constitucionais transitórias. Quando? Desde que a eficácia não for exaurida. Um exemplo que eu sempre passo em sala de aula é a questão do parlamentarismo lá, do plebiscito que votou sobre o parlamentarismo. Até a edição, até a ocorrência do plebiscito, essa disposição do ato das disposições constitucionais transitórias, ela servia de parâmetro, ou seja, ninguém poderia questionar isso.
Após a aprovação, né, após a votação do plebiscito, a escolha do sistema presidencialista, né, nós, pessoal, temos que essa norma do ato das disposições constitucionais transitórias, ela se exauriu, perdeu sua eficácia, então ela não pode servir de parâmetro para controle de constitucionalidade, tá ok? O que também é parâmetro para o controle de constitucionalidade? Olha, princípios implícitos que são extraídos do texto constitucional. Professor, mas tem princípio que nem sempre eles estão claros. É por isso que eles servem de parâmetro, tá? Por isso que a doutrina, o legislador, ele vem discutindo esse respeito e dizer para nós, ó, princípios implícitos extraídos do texto constitucional, tá? Se são extraídos da Constituição, é possível que sirvam de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Além disso, o que eu tô falando? Tratados e convenções internacionais de direitos humanos, mas lembra lá aquilo que eu disse lá no comecinho? Quais tratados e convenções de direitos humanos? Aqueles que foram submetidos ao mesmo processo legislativo da emenda constitucional. 3/5, 2 turnos em cada caso do Congresso Nacional. Esses podem servir de parâmetro para o controle de constitucionalidade, pessoal. Então, vamos lá. O que é parâmetro para o controle de constitucionalidade? A Constituição Federal, mais o que? Parte permanente, ato das disposições constitucionais transitórias e o que mais? Princípios implícitos. E, além disso, tem mais o que, galera, aí? Hein? Vamos lá, tenta lembrar aí, pessoal. Eu acabei de conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Tratados internacionais de direitos humanos, que sofreram o mesmo processo legislativo da emenda constitucional. Tudo isso é parâmetro para controle de constitucionalidade. Em meio a esse cenário, tem uma discussãozinha aqui a respeito do bloco de constitucionalidade, pessoal. O Louis Favoret, não sei até se essa pronúncia está adequada, porque é um nome francês, ele falou assim, a Constituição de 1950 da França, mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o preâmbulo e as decisões do Conselho Constitucional francês, tudo isso formava o bloco de constitucionalidade para ele. E para ele, tudo isso, a Constituição é de 1950, com o preâmbulo da de 1946, lá na França, galera, mais a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, e as decisões do Conselho Constitucional francês formavam um bloco de constitucionalidade, quer dizer o quê? Serviam de parâmetro para o controle. O ministro Celso de Mello, ele usa, além de outros ministros do Supremo, ele também fala, pessoal, que na expressão bloco de constitucionalidade, tá? Só que toma cuidado que no Brasil o bloco de constitucionalidade ele é utilizado para falar especificamente dos parâmetros. Mas de quais parâmetros? Aqueles que eu disse para vocês ali atrás. Que parâmetros que eram esses? Ou seja, aquilo que poderia servir de base para eu analisar se uma lei é constitucional ou não. A própria Constituição, a parte permanente, o ato das disposições constitucionais transitórias, princípios implícitos extraídos do texto constitucional e também tratados de direitos humanos, tratados internacionais, processo legislativo da emenda. Quando os ministros do Supremo se valem da expressão bloco de constitucionalidade, eles estão falando disso daqui, tá? Enquanto para outros autores, e naquele modelo do Louis Favoret, ele está dizendo o seguinte, que o bloco de constitucionalidade, ele trata de normas formalmente e materialmente constitucionais, e mais aquelas que têm eficácia, capacidade de desenvolver um texto constitucional, desenvolver eficácia de normas da própria Constituição. O que é a sacada disso, pessoal? Esse bloco de constitucionalidade, o modelo do Louis Favoret, ele é muito mais amplo, porque ele está falando de norma formalmente constitucional e materialmente constitucionais. Sendo que aqui para nós, para ter controle de constitucionalidade, eu estou dizendo que o texto ele tem que ser formalmente constitucional. Lembra a história lá do Pacto de São José da Costa Rica? Supra legal, não é parâmetro para controle de constitucionalidade. Beleza? Então aqui no nosso país o que a gente fala? A gente está falando bloco de constitucionalidade, não com essa ideia de norma formalmente constitucional e materialmente, mas as vocacionadas a exercer eficácia da Constituição, como o Pacto de São José da Costa Rica. A gente está falando especificamente
sobre os nossos parâmetros, ou seja, quando o ministro Celso de Mello, no seu julgado, se vale da expressão bloco de constitucionalidade, pessoal, ele está falando sobre o quê? Ele está falando especificamente sobre parte permanente da Constituição, ato das disposições constitucionais transitórias, princípios implícitos do texto constitucional e tratados de direitos humanos aprovados sob o mesmo processo legislativo da emenda constitucional. Quer dizer o quê? 3/5 e 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional. Beleza? Então vamos lá. Eu já aprendi o quê? Que só pode servir de parâmetro, ou seja, eu só posso invocar a sua análise para verificar se uma lei, se um ato normativo primário é constitucional ou não, quando? Ou seja, com base no parâmetro. O parâmetro ele é apresentado para eu verificar se a norma ela está de acordo ou não, ou seja, está constitucional ou não. Então eu vou pegar uma lei ordinária, uma lei complementar, lembra lá que a gente falou lá atrás que não tinha hierarquia, e vou verificar o que, ó, essa lei ordinária, essa lei complementar, ela está de acordo com a parte permanente da Constituição? Ela está de acordo com o ato das disposições constitucionais transitórias? Ela está de acordo com princípios constitucionais implícitos? Esta lei está de acordo com tratados de direitos humanos incorporados no Brasil pelo processo legislativo da emenda constitucional? Está de acordo? Beleza, é constitucional. Não está de acordo, é inconstitucional. O nosso parâmetro é tudo isso, tá? Tomar cuidado, normas formalmente constitucionais, porque tem essa rigidez, essa supremacia, tá? Texto escrito, né? É isso que a gente precisa ter em mente para poder realizar o controle de constitucionalidade. Daí eu venho dizer para vocês, quais as formas do controle de constitucionalidade? Como que pode se dar o controle de constitucionalidade? A gente vai falar disso na próxima aula, tá bom? Vou discutir um pouquinho com vocês, vamos dar uma pausinha para não ficar tão cansativo. Tá joia? Então se inscreve no canal, dá um like no vídeo aqui da prof e ativa o sininho para poder receber as notificações sobre as nossas próximas aulas de controle de constitucionalidade. A gente vai estudar o tema minuciosamente, espero que vocês saiam daqui sabendo tudo sobre o controle de constitucionalidade e gabaritem a prova da OAB. Valeu, pessoal!